Opa! E aí, bom? Apesar da função principal das células do sistema imune ser garantir a segurança do corpo contra invasores e toxinas e qualquer outra ameaça externa, às vezes elas são a causa da doença. E hoje eu vou falar de um desses casos, que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é caracterizada pela desmielinização das bainhas de mielina dos neurônios. E caso você não esteja familiarizado com a morfologia de um neurônio, ele é dividido basicamente em três partes. O corpo celular, ou pericário, que é onde fica o núcleo da célula. Os dendritos, que são ramificações desse corpo celular e que tem a função sensorial. Ele recebe estímulos do ambiente, de células sensoriais epiteliais ou de outros neurônios. E o axônio, que é um prolongamento único que tem a função de transmitir um impulso nervoso entre neurônios. Essa última parte, que é o axônio, ela é coberta por uma camada chamada bainha de mielina. Ela é uma camada descontínua, ela possui vários nódulos, e ela é produzida por células anexas ao neurônio, chamadas células de Schwann. E a função dessa bainha é proteger o neurônio e acelerar o impulso nervoso. Provavelmente você já escutou falar que o seu cérebro é dividido entre massa branca e massa cinzenta, não é? Então, essa denominação é por causa da mielina. A massa branca é a parte do cérebro que tem a maior concentração de mielina, que são os axônios mielinizados, que também são chamados de fibras nervosas. E na massa cinzenta é a parte que não tem mielina, que é a maior concentração de corpos celulares. E a doença ela é caracterizada pela perda dessa mielina. E a perda da mielina, consequentemente, influencia no impulso nervoso. Ele fica mais lento, tem algumas falhas, e nisso que consistem os sintomas da doença também. Dentre esses sintomas a gente pode destacar distúrbios na visão e, consequentemente, até a perda da visão, paralisação de alguns músculos, principalmente da face, problemas na coordenação e na fala, problemas motores, chegando até a paralisação total dos membros, e até problemas psiquiátricos, como depressão e distúrbio bipolar. Mas como é que ocorre a perda dessa mielina? Essa perda de mielina está relacionada diretamente com a atividade dos linfócitos, mais especificamente o linfócito T, CD4 positivo, chamado também de T-helper, polarizado na forma TH1 ou TH17. Esse linfócito ele consegue penetrar na barreira hematocefálica, que é uma barreira que separa a bainha de mielina das outras partes do corpo. Essa célula ela encara as proteínas da mielina como se fossem antígenos, com a proteína básica da mielina e a glicoproteína da mielina. E encarando ela como se fosse um antígeno, ela secreta algumas citocinas, que são substâncias que ativam e convocam células, modificam o comportamento de outras células, possibilitando, por exemplo, recrutamento para uma inflamação. Ao encarar essas proteínas como se fossem antígenos, ele tem uma resposta e através dessa resposta ele consegue convocar outras células e começa uma inflamação nesse lugar. Essa inflamação ela começa com a secreção de citocinas chamadas IL-17 e IL-22, elas fazem o recrutamento de neutrófilos, de macrófagos, de outros linfócitos, o que desencadeia a inflamação no local e consequentemente a progressão da doença. Aí você pode estar se perguntando, mas essas células não são para defesa, elas não têm a função de proteger o organismo, por que elas estão causando essa doença tão grave assim? É porque essas células elas não estão em estado normal. Tecnicamente essas células elas têm a função realmente de proteger o organismo e de regular algumas funções, mas no caso elas estão encarando partes do próprio corpo como um invasor. Então a gente chama essa célula de reativa. E essa reatividade causa o que nós chamamos de doenças autoimunes, o que é o caso da esclerose múltipla. No caso da esclerose múltipla, não se sabe ao certo o que causa essa reatividade da célula, mas tem alguns fatores envolvidos, como fatores genéticos e alguns fatores ambientais. Sabe-se, por exemplo, que a esclerose múltipla ataca mais mulheres do que homens, ela está presente mais em populações de pele branca do que de pele negra, e está diretamente relacionada a alguns fatores, como o tabagismo e a falta de vitamina D. E por ser uma doença bem diferente, ela não tem cura, mas ela tem vários tratamentos, dependendo do sintoma do paciente, dentre eles o uso de corticoides, que inibem a função dessas células do sistema imune, drogas específicas para a dor, para a perda de visão, a própria fisioterapia para danos motores e até a terapia quando se trata de problemas psiquiátricos, como a depressão e o transtorno bipolar. Essa doença, apesar de não ser muito falada, é uma doença muito grave e ela ocorre mais do que a gente pensa, então é bom sempre entender e saber como funcionam essas doenças, né? Bom, então é isso. Esse é o primeiro vídeo de doenças autoimunes que eu vou fazer. Caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários ou no Twitter, eu vou fazer o possível para responder. E todas as fontes que eu usei estão na descrição do vídeo. Bom, então é isso aí. Obrigado, valeu, falou!